Olá, meu nome é Alcides dos Santos, eu sou advogado, especialista em direito do trabalho e também em direito imobiliário. E eu quero trocar uma ideia com você hoje a respeito da medida provisória número 936, que essa medida é uma medida que institui um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. E esta medida provisória, então, como eu disse, ela institui um programa para garantir o emprego e a renda. É um programa do governo federal e o governo federal, por óbvio, vai colocar dinheiro nisso através do Ministério da Economia. De que forma que isso vai acontecer? Basicamente, em duas hipóteses. A primeira delas é quando o empregador fizer um acordo individual com o seu empregado, e instituir uma redução de jornada de trabalho e também de salários. Esta redução de jornada de trabalho e de salário, ela pode ser em 25% da jornada e do salário, 50% indo até 70%. A participação do governo se dará através de regras estabelecidas para o pagamento do seguro-desemprego. Então, na medida da redução que houver, seja de 25% na redução da jornada de trabalho e dos salários, haverá uma participação do governo de 25%. Se essa redução for de 50%, haverá uma participação do governo, através do Ministério da Economia, em 50%. E se a redução de jornada de trabalho e de salários for de até 70%, então a participação do governo vai ser também de 70%. 70% sobre qual valor? Veja só, aí vai depender da remuneração percebida pelo empregado. Eu vou dar aqui um exemplo para ficar fácil os cálculos. Digamos que o empregado perceba mensalmente a importância de R$ 3.000 e ele, juntamente com o seu empregador, chegue a um acordo de fazer uma redução de jornada de trabalho e de salários da ordem de 50%. Como ele percebia R$ 3.000 mensais, o empregador vai continuar pagando a ele R$ 1.500, que é pelo período que ele vai continuar a trabalhar na empresa. Os outros 50% que ele vai ter de redução na sua jornada e de salários, isso vai ser compensado pelo governo, mas não exatamente no valor de R$ 1.500. Como ele está no patamar de R$ 3.000, a legislação do seguro-desemprego diz que o teto máximo que o seguro-desemprego paga seria do valor de R$ 1.813,03. Nesse caso, então, caberá ao Ministério da Economia pagar uma compensação da ordem de R$ 906,51. Então, somando-se os R$ 906,51 mais R$ 1.500 que será pago pelo empregador, temos aí que esse empregado vai ganhar R$ 2.406,51 ao invés de receber R$ 3.000. Ele vai perder um pouco, porém, mesmo estando em casa, vai ter uma compensação de quase R$ 1.000 pagas pelo governo federal. Esta é a primeira hipótese desse programa instituído para garantir renda e emprego. O período máximo possível de redução de salários e de jornada de trabalho é de até 90 dias. A outra hipótese também possível que o empregador poderá adotar é a da suspensão do contrato de trabalho, quando então não vai haver prestação de serviços. E isso pode ser empregado àquelas empresas que não têm como operacionalizar as suas atividades. Já a redução de jornada de trabalho e de salários provavelmente será a escolha daqueles empregadores que estão em atividades essenciais e que, muito embora sejam atividades essenciais, não são atividades que tenham uma movimentação suficiente para que esse empregador tenha condições de pagar na integralidade o salário e tenha necessidade de, sim, para ele uma boa ideia, de reduzir a jornada de trabalho e os salários do empregado para a empresa. Isso vai vir para haver uma contraprestação da parte do Estado e será bom para a empresa. Mas esta possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, então mais empregável aquelas empresas que não têm como operacionar as suas atividades em função de decretos, sejam eles municipais ou estaduais, que vedem
o funcionamento daquela atividade econômica. Então, como vai funcionar? O prazo máximo será de 60 dias, também através de um acordo individual que pode ser lavrado entre empregador e empregado. Este acordo, ele precisa ser comunicado ao empregado, mandado uma cópia, porque muitas vezes o empregado vai estar em casa, talvez em quarentena, e o empregador, então, faz contato com ele através de meios como o WhatsApp ou mesmo telefone, combinam esta suspensão do contrato de trabalho, e daí o empregador assina e manda a minuta para o empregado, que assina também, devolve, e o empregador encaminha para ele até 2 dias antes da data em que vai se iniciar essa suspensão do contrato de trabalho. Nestes casos, o que vai acontecer é o seguinte: não há prestação de serviços. Então, também, na mesma metodologia utilizada para pagamento de seguro-desemprego, o governo vai pagar a remuneração desse empregado. Mas dentro daquele exemplo dos R$3.000, que seria o salário do empregado, quanto ele vai receber? 3 mil do governo? Ou o empregador vai ter que pagar uma parte? Não, o empregador não estará obrigado a pagar nenhum valor. Apenas o governo vai pagar, vai inserir esta remuneração dentro dos parâmetros e das tabelas do seguro-desemprego e vai efetuar o pagamento. O valor de R$3.000 vai implicar num pagamento de R$ 1.813,03 da parte do governo, que é o teto máximo do seguro-desemprego. Agora, vamos num outro exemplo. Se o empregado recebe até R$ 1.500, por exemplo, o valor que ele recebe é R$ 1.500. Quanto ele vai receber durante esse período? Ele vai receber um valor que vai até 80% de R$ 1.599,61. Ou seja, o empregado vai receber, nesse caso, R$ 1.279,69. Depois há uma tabela intermediária que você vai encontrar lá na lei do seguro-desemprego. Então vejam bem, nesses casos de suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória, ela diz que pode ser feita a suspensão por até 60 dias. Esse é o prazo máximo para a suspensão do contrato de trabalho. Agora, existe mais um detalhe que precisa ser considerado. Quando a receita bruta do empreendimento econômico for inferior a R$ 4.800.000, esses acordos de redução de salários e suspensão do contrato de trabalho, eles podem ser feitos simplesmente entre empregado e empregador, acordo individual de trabalho entre empregado e empregador. Agora, se for superior à renda bruta do empreendimento econômico, somente através de convenção ou acordo coletivo de trabalho. E também, nesses casos inferiores, é possível se fazer através de instrumentos coletivos, como acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Mas algo extremamente interessante dessa medida provisória 936, que ela confere estabilidade àqueles que realizarem este acordo, seja para redução da jornada e de salários, seja para a suspensão do contrato de trabalho. Durante o período em que houver essa suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada de trabalho, obviamente o governo vai ter a sua participação, o empregado vai reduzir ali a jornada de trabalho do empregado, vai usar o trabalho do empregado durante esse período. Quando retomar totalmente as atividades, voltar ao normal, este empregado terá uma garantia de emprego, uma estabilidade provisória, pelo lapso de tempo igual àquele em que teve a redução da jornada de trabalho e dos salários ou do período da suspensão do contrato de trabalho. Digamos que a redução tenha sido de 90 dias, ele vai ter, então, uma estabilidade provisória por 90 dias. Acaso tenha ocorrido a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, 60 dias será o período de garantia a partir do momento que ele retornar às suas atividades normais na empresa. Esses acordos individuais, eles precisam também ser comunicados ao sindicato obreiro, ao sindicato dos empregados. O empregador deve comunicar ao sindicato que lavrou um acordo com o seu empregado de redução da jornada de trabalho e de salários ou da suspensão do contrato de trabalho. Também, para aqueles empregados que percebam uma remuneração superior a R$ 3.135, não é mais possível daí ser feito
o acordo de forma individual, tem que passar pelo sindicato. Haverá necessidade de um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva para se fazer isso, se o empregado perceber, então, uma remuneração superior a 3.135. Agora, se o teu empregado tiver uma remuneração da ordem de dois maiores benefícios da Previdência Social, que hoje está na faixa de R$ 12.202, então esse tipo de empregado ele pode fazer um acordo individual com o seu empregador. Existe algo também, para finalizar, que é o artigo 16 dessa medida provisória, que trata a respeito da possibilidade de cumulação dos dois benefícios, redução da jornada de trabalho e de salários, com a suspensão do contrato de trabalho. Então é possível, por exemplo, o empregador suspender o contrato de trabalho por 60 dias e quando retornar, estabelecer uma redução da jornada de trabalho e dos salários por mais 30 dias. O que não pode acontecer é ultrapassar o lapso de tempo de 90 dias. Então, dentro de 90 dias, você pode cumular os dois benefícios aí a critério do empregador e do empregado. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você se inscrever no nosso canal ou compartilhar se você estiver vendo pelo Facebook.